Será que 2025 vai ser um ano onde a bolsa vai bombar e finalmente as ações vão fazer a gente ganhar dinheiro? É justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo aqui. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. O ano passado, 2024, foi um ano que começou bastante promissor. Nós tínhamos finalmente a Selic em queda, nós tínhamos mais pessoas ficando otimistas com a bolsa e bastante fluxo comprando ações. No entanto, o ano acabou de uma maneira péssima. Descrença com o governo, descrença na política econômica, Selic voltando a subir e muita gente nem querendo mais ouvirem falar sobre comprar bolsa ou comprar ações. Mas e 2025? Como vai ser esse ano? Antes de mais nada, eu posso garantir para vocês que o ano de 2025 vai ser bastante volátil, como já vem sendo nos primeiros meses do ano. Isso porque a liquidez da bolsa está muito baixa. A bolsa vem negociando bem abaixo da sua média histórica em termos de liquidez. E isso acaba majorando tanto movimentos de alta quanto movimentos de baixa das ações. E na minha visão, esse cenário bastante volátil e predominado pelo pessimismo, ele vai se manter pelo menos durante o primeiro semestre desse ano. No entanto, no segundo semestre de 25, nós podemos ter uma virada de chave e o mercado pode subir com força. Isso pode acontecer se o mercado finalmente começar a colocar na conta as eleições de 2026 e uma possível, quase provável, troca de governo na próxima eleição. E nós podemos falar sobre isso porque o cenário que nós temos desenhado hoje é um cenário onde existe um governo completamente desorientado que está definhando, o Lula está cansado, está perdido, não está conseguindo conduzir o governo. E com isso, a popularidade do governo, a aprovação do governo vem caindo pesquisa após pesquisa e a tendência é que isso continue piorando e a situação do governo fique ainda mais delicada. Isso porque nós tivemos a Selic voltando a subir no final do ano passado. E esse ciclo de alta não se encerrou. Portanto, a Selic vai parar em um patamar ainda maior. E com essa Selic muito alta, naturalmente a economia vai sofrer bastante. E nós vamos ter ali na frente uma desaceleração econômica muito forte e muito provavelmente uma recessão. Aliás, nós já estamos começando a ver os primeiros sintomas disso. Como dá para ver aqui nesses dados de atividade econômica, a gente vê claramente que a economia brasileira está perdendo força. Muito por conta dessa taxa de juros bastante elevada e também por conta dessa falta de confiança dos empresários, de quem investe no governo federal. E com esse cenário que está se avizinhando, que é um cenário de inflação muito alta, preço dos alimentos lá nas alturas e de uma provável recessão econômica, a tendência é que cada vez mais nós vejamos mais pesquisas como essa aqui, que está aparecendo na sua tela. Nessa pesquisa que simula a eleição de 2026, assim como muitas outras que saíram recentemente, dá para ver claramente que o Lula perderia para o Bolsonaro e principalmente para o Tarcísio. E à medida que esse cenário que eu pintei anteriormente, ele vá se aprofundando, eu acredito que essa diferença do Tarcísio ou do Bolsonaro para o Lula vai ficar cada vez maior. E da mesma forma que lá em 2024, o que fez o mercado desabar foi a grande desconfiança com relação ao governo federal e a condução da política econômica, se o mercado começar a vislumbrar uma troca de governo, uma troca de regime, principalmente na política econômica, com certeza nós teremos um movimento muito forte de alta nos ativos brasileiros. Isso vai acontecer por conta dessa melhora no ambiente e também por conta do posicionamento técnico dos agentes de mercado. Olhando para esse gráfico aqui, dá para ver claramente que a posição comprada em bolsa, comprada em ativos de renda variável dos investidores locais aqui no Brasil está nos menores patamares da história. Ou seja, se nós tivermos uma melhora de cenário, um vislumbre de uma troca de governo, toda essa galera que está vendida ou está neutra em bolsa vai correr para fechar suas posições vendidas e montar posições compradas. E isso vai trazer um fluxo comprador muito grande que, como eu já comentei, em uma bolsa com pouca liquidez, vai trazer um movimento bastante forte. E com certeza muita gente vai me questionar dizendo que ainda é muito cedo para pensar em eleição, que o mercado ainda não está olhando para isso. No entanto, dá uma olhada nesses dois gráficos aqui. Esses gráficos mostram a performance da Bolsa da Argentina. E notem que tem marcado ali o dia em que o Milei foi eleito.
E nesses gráficos dá para ver muito claramente que a bolsa da Argentina começa a subir muito antes do Milei ser eleito, justamente porque o mercado já vislumbrava uma eleição do Milei e uma mudança completa no governo. E aqui no Brasil, eu acho que o cenário pode ser bastante parecido. E além de prejudicar bastante o governo incumbente, esse cenário de desaceleração econômica, ele também traz um outro ponto que pode ser bastante positivo para as ações. Com a economia mais fraca, é bem provável que o Banco Central não precise subir tanto a Selic quanto se imaginava inicialmente. E esse cenário mais fraco também abre as portas para que a Selic comece a cair no final de 2025 ou início de 2026. E agora imaginem que tudo isso vai confluir. Uma economia fraca, uma necessidade de cortar a Selic e uma troca de governo, entrando um governo mais austero, com mais responsabilidade econômica. Tudo isso vai jogar os nossos juros futuros lá para baixo e, consequentemente, a bolsa, as ações lá para cima. Outro fator que também pode ajudar os ativos de risco brasileiros a terem uma boa performance em 2025 é o cenário externo. Mas antes de comentar sobre o cenário externo, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Você pode ter a minha ajuda no dia a dia com os seus investimentos para surfar esse cenário bastante complicado. Para isso, é só você conferir o link da minha mentoria individual que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Na mentoria, eu vou te ajudar a montar uma carteira que tenha estratégia de alocação, de reinvestimento, vou te ajudar a escolher quais ativos melhor compõem a tua carteira para o teu perfil e também vou te dar um acompanhamento diário sobre tudo o que acontece no mercado e sobre as oportunidades. Portanto, não perde tempo e confere os links. No cenário externo, nós estamos vendo uma confusão bastante grande. É todo mundo querendo tarifar, querendo taxar todo mundo. E no meio dessa bagunça, o Brasil meio que está passando despercebido, o que é bastante positivo em um cenário como esse. Na última guerra comercial que nós tivemos, a China deixou de comprar soja, deixou de comprar milho dos Estados Unidos, justamente por conta das tarifas. E com isso, a China voltou a sua atenção para a soja, para o milho produzido aqui no Brasil. E com essa demanda extraordinária vindo da China, o Brasil obviamente vendeu muito mais, os volumes foram muito maiores, mas principalmente, como dá para ver aqui no gráfico, a soja brasileira passou a ser negociada com um prêmio, ou seja, mais cara do que a soja negociada na Bolsa de Chicago, que é o parâmetro, é o padrão para todo mundo. Se esse cenário voltar a se repetir, vai ser muito benéfico para o Brasil, para a nossa balança comercial, para as nossas contas públicas. E além disso, um outro ponto que é muito importante, e agora falando mais de mercado em si, é que toda essa guerra comercial, toda essa confusão, parece que está tirando um pouco aquele brilho da Bolsa Americana. Parece que aquela lua de mel, onde todo mundo só queria comprar Bolsa Americana, finalmente está acabando, está chegando no seu final. E isso vai ser muito importante para todos os outros mercados. Porque, enquanto o mercado americano está muito bem e está sugando todo o fluxo financeiro para lá, os outros mercados ficam minguando, como é o caso do Brasil. Portanto, se essa lua de mel acabar, ou pelo menos tivermos uma briguinha, uma ruptura, é bem provável que uma boa parte desse fluxo financeiro que está empossado na Bolsa Americana escoe para outros mercados. E o Brasil é um candidato bastante interessante para receber uma parte desse fluxo. Portanto, levando em consideração esses fatores, e aqui o principal deles é uma possível troca de governo na próxima eleição, eu acredito que sim, 2025 pode ser um ano bastante positivo para as ações brasileiras. No entanto, também existem riscos. Investir sem risco não existe. E um risco que é muito importante de ser acompanhado é que a gente sabe que o governo não vai ficar olhando a sua popularidade definhar de braços cruzados. Com isso, aumenta a chance de mais medidas populistas por parte do governo. O ponto positivo é que, como todo mundo está vendo que o governo está perdendo popularidade, é bem possível que o Congresso, Senado e Câmara não embarquem em nenhuma aventura populista a essa altura do campeonato, sendo que o governo já está bastante fraco. Mas esse risco, ele de fato existe. Outro risco que também existe no radar é uma piora muito excessiva no cenário global. Da mesma forma que eu falei que quando a economia americana está muito bem, ninguém olha para o Brasil, quando a economia americana está muito mal, ninguém vai olhar para o Brasil também. A gente precisa que a economia americana esteja uma aguinha morna, nem tão boa que chame todo mundo para lá,
mas nem tão ruim que assuste todo mundo. Ela tem que ficar no meio termo, porque aí os investidores não vão para lá e procuram opções em outros mercados ao redor do globo. Mas agora eu quero saber de ti aí do outro lado. Manda aqui nos comentários. Você acha que 2025 vai ser um ano onde as ações vão bombar ou você acha que vai ser mais um ano bastante fraco? Manda aqui que eu quero saber. E também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também de compartilhar esse vídeo com todo mundo, sem pudor, sem medo de ser feliz. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.